Fala galera, meu nome é Yadson, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Mossoró, e a gente tem uma ideia de trazer um pouco de educação política e, enfim, desmentir um pouco das distorções que tem na política, tanto local, estadual como nacional. E hoje eu vim aqui com vocês reagir a um conteúdo que o prefeito do nosso município gerou aqui nas redes dele, né? Que é um Alisson Responde. Primeiro eu queria contextualizar a galera do que é que tá acontecendo aqui, né? O prefeito mandou um projeto de lei, que a gente vai chamar aqui de PL 17, que esse é o nome, para a Câmara de Vereadores para alterar o regime jurídico dos servidores aqui no município. O regime jurídico é como se fosse a CLT da galera, né? Sabe aquele negócio que o Rogério Marinho fez, que inclusive é amigo do nosso prefeito, foi quem ele votou para senador aqui no Rio Grande do Norte, para tirar direito dos trabalhadores no Brasil todo. O colega dele aqui em Mossoró está tentando fazer igual, só que com os servidores públicos. E aí agora a gente vai reagir ao Alisson Responde aqui, fazer umas distorções e até mentiras que o prefeito traz. Então você que é de Mossoró, acompanha a gente aí com muita clareza para entender quem que é esse menino e principalmente se você é de Mossoró e quer prestar o próximo concurso público, muita atenção, o prefeito disse que vai sair nos próximos dias, que isso aqui mexe direto com você, então vamos nessa. Responde hoje sobre direito do servidor, tem muita desinformação por aí. Isso aqui é verdade, viu? O prefeito tá fazendo desinformação disso aqui em todo canto. Só um parênteses rápido aqui, pra vocês terem uma ideia, essa semana passada ele disse que teve um servidor que só esse ano tirou 465 dias de licença. Só esse ano que hoje, 17 de junho, teve 168 dias até agora. Mas vamos lá. E eu quero esclarecer tudo, vamos lá. Tem muita pergunta chegando aí pelas redes sociais, Instagram, WhatsApp, muita... Tá, outro parênteses rápido aqui, né? Normalmente quando o blogueirinho diz que tem muita pergunta chegando, as perguntas das vozes da cabeça dele, assim. Ninguém nunca perguntou nem nada, mas aí como ele precisa se defender de alguma coisa, ele diz que tem alguém perguntando. Isso aqui muito provavelmente é cor da cabeça dele também, mas vamos lá. É que ele é do Mossoró para... Para lerdos. Ele deve ser do Mossoró para lerdos, é isso mesmo. Muita coisa e vou começar a responder aqui sobre anuênio adicional do tempo de serviço. Prefeito, meu anuênio vai ser congelado? Não vou deixar de receber? Não, você não vai deixar de receber o tempo adicional de serviço. O que é que garante, prefeito? O que garante é o projeto de lei número 17 que está na Câmara Municipal, no artigo 2º que diz: ao servidor que recebe o anuênio adicional por tempo de serviço, tá certo? Que se refere ao artigo 72 da lei complementar número 29, ou seja, a lei do regime jurídico dos servidores, fica assegurado o direito conforme o regime jurídico vigente à época. Ou seja, você é servidor que tem mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos de município, mais 30 anos de município, não se preocupe. Você vai... Pronto, gente, vamos lá, né? Vou a alguns pontos aqui disso aqui. Primeiro, para a galera que não sabe o que é anuênio, é um aumento de 1% aí que os servidores aqui do município têm todo ano em relação ao seu salário base. Ele pode acumular até 35%, ou seja, 35 anos, que é o período ali que ele pode já se aposentar, inclusive, né? Qual que é a polêmica que está tendo aqui? Os sindicatos e os movimentos sociais, quando pegaram esse projeto de lei, falaram que o projeto extingue esse anuênio, né, para os futuros servidores. E é lógico, por exemplo, que o prefeito disse aqui, que os servidores que já receberam 20% de aumento, 15%, não vai ter um aqui que receba mais 30%, né, porque faz 10 anos que uma cidade não faz concurso público. Então, os que já estão há 10 anos, eles só podem receber mais 25 aí, porque o máximo é 35%. Como vocês podem ver, inclusive, aqui na lei, que a gente vai já discutir as duas letras de lei aqui, né? O prefeito aqui está dizendo que não vai tirar, mas quando a gente vai para a letra da lei, ó, vamos ver aqui o que diz o regime jurídico já do município, né? Em relação ao anuênio. Tô procurando aqui, espera aí. 79... É 79 mesmo? Espera aí. Alguns momentos depois... 72. Pronto, gente, ó, aqui. No artigo 72 da lei que está em vigor hoje, sem alteração, diz o seguinte: o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% a cada ano completo de serviço público efetivo prestado ao município de Mossoró. As fundações públicas observando o limite máximo de 35%, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ao cargo de confiança. Esse blá 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 jurídico todo aí é dizendo que todo servidor tem direito a isso aqui. No projeto de lei que o prefeito manda, a redação é a seguinte nesse ponto. Deixa eu achar aqui. Artigo 72 do projeto aqui, ó. O adicional por tempo de serviço é concedido privativamente aos servidores efetivos não alcançados por regras de promoção e progressão funcional definidas pelas leis dos planos de carreira das respectivas categorias e serão devidos em razão de 1%. Nessa proposta aqui do prefeito,
Esse privativamente é o que tira dos novos servidores essa característica do anuênio, justamente porque todos os servidores no município têm essa regras de promoção e progressão funcional que a gente chama de plano de cargos e carreiras. Então, por mais que ele esteja tentando distorcer aí, os futuros servidores não vão ter direito a isso, a não ser que ele crie um novo cargo no município que ainda não tem esse plano de carreiras, mas todos hoje têm. E para piorar, essa redação dele dá margem para entender que os servidores atuais podem ter congelado esse direito, ou seja, os servidores que hoje trabalham há 20 anos no município, a partir do ano que vem eles podem não mais receber esse aumento de 1%, justamente porque o adicional por tempo de serviço é concedido privativamente aos servidores que não alcançam essa regra. Então, se ele for conceder ou não depois, tudo bem, mas um próximo gestor, um outro gestor daqui a 5 anos, pode muito bem entender que não é um direito que ele vai conceder. Isso aqui já, enfim, né? Eu acho que derruba um pouco essa mentira que ele está tentando passar aqui. Vamos ver o que é que vem mais aqui, né? 1% a cada ano em cima da sua remuneração. Então isso fica totalmente assegurado. Ainda que você tenha um plano de carreira melhor no futuro, não se preocupe. Você não vai deixar de receber o anuente. Está garantido para todos os nossos servidores do município. E o resto, prefeito? O resto é fake news. O resto vai entrar depois que se exploda. É exatamente isso que ele está dizendo. Dizendo que ia ser congelado, dizendo que ia deixar de existir, dizendo que ia acabar, dizendo que não ia ter mais. E muitos servidores aflitos. Não procede, tá aqui o que garante é o texto do projeto de lei que a gente já mandou para a Câmara. E para os nossos servidores? Para os nossos servidores. Garantir fosse Um argumento. Ele acaba, esse é o problema, né? Qualquer gestor acaba, ele tá aqui, vai passar 4 anos, tomara que não, mas tem a possibilidade de ter mais 4 no futuro, mas ele acaba, ele não pode garantir nada. Quem tem que garantir é a lei. Para os nossos servidores também não se preocupe. Aos cargos que não têm plano de carreira, está assegurado. Ou seja, nenhum cargo, porque todos os cargos do município têm plano de carreira, mas vamos lá. Adicional do tempo de serviço. Mas o que nós queremos é que todos os cargos do município de Mossoró tenham um plano de carreira para o novo servidor ter progressão automática, ou seja, reajuste automático a cada ano. E também ele tem um reajuste pelo adicional da titularidade, ou seja, o servidor que tem graduação, que tem especialização, que tem mestrado, que tem doutorado, a gente tem um plano de carreira para cada cargo, para cada... Isso tudo já existe, tá? Só reforçando, isso tudo já existe, só que ele quer acabar com esse adicional por tempo de serviço, junto com isso que já existe. Servidor, é isso que a gente vai estar apresentando aqui também. Prefeito, meu filho é autista, terei direito à diminuição de carga horária? Não está na lei hoje, atualmente. E para dar segurança jurídica, nós também colocamos nesse projeto de lei que está lá na Câmara Municipal. O servidor vai ter sim a diminuição da carga horária de trabalho, inclusive com novidade. Enquanto no estado do Rio Grande do Norte, o servidor só pode diminuir até 20 horas, no município de Mossoró, conhecendo a realidade dos servidores que tem 20 horas, nós colocamos a proposição para que ele possa diminuir de 20 para 15 horas. Ou seja, o nosso benefício, que eu coloquei no projeto de lei, é muito melhor do que o do governo do estado. Tá, gente, então vamos aqui só ver umas coisas, tá? Primeiro, eu, inclusive, não sabia disso, mas simplesmente tem no regime jurídico, né? Inclusive, eu pensei, antes de pesquisar de verdade, que isso aqui era uma das poucas verdades que o prefeito estava falando, né? Até nisso ele me surpreendeu, porque aqui, ó, lei do regime jurídico único do município, diz lá no seu artigo 102, parágrafo 3º, que também será concedido horário especial, ou seja, essa redução de carga horária, ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial. No parágrafo 3º já diz, as disposições do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho, dependente, portador... Ou seja, ele disse que isso não tinha na lei, né? Realmente, da forma como está colocado aqui, de dizer quais são os horários, como é que tem que ser colocado, isso não existia, mas já existia o direito à licença. Inclusive, que o município nega alguns servidores e concede a outros servidores, inclusive de forma proporcional. Alguns com metade da carga horária reduzida, outros só com 30%, 20%. E esse é que é o absurdo aqui. No projeto de lei que o prefeito traz, ele traz justamente isso, que, por exemplo, fica concedido 30 horas de trabalho semanais para quem tem uma pessoa doente na família, seja filho ou pais, e precisa de um cuidado especial. Essa carga horária, por exemplo, de uma pessoa que trabalha 40 horas semanais é reduzida só 10 horas e a pessoa tem que trabalhar 30. Enquanto o Supremo Tribunal Federal diz justamente que essa redução tem que ser de 50%, independente de carga horária, e é que ele não atende essas definições. Mas para piorar ainda, né, porque é isso, o inferno sempre tem subsolo, ainda mais quando é um capetinha desse, coloca aqui que apenas um desses servidores tem direito à sua redução da carga horária. O que é um ponto interessante, se a gente for ver, se por exemplo um casal de servidores tiverem um filho que, enfim, possa ser uma pessoa com deficiência e tal, uma pessoa com autismo, forem servidores aqui do município de Mossoró,
somente um vai ter direito à redução dessa carga horária para cuidar do filho. Ou seja, para o prefeito, só existe uma pessoa na família que é pai. Não é que tem que, por exemplo, ou qualquer outro, enfim, servidor ou servidora, que tem que os dois dedicarem seu tempo para cuidar de uma criança, educar e se envolver nisso. Isso aqui já é um absurdo, até porque a gente sabe que não é, enfim, não sei se não necessariamente se aplica a todos os casos, mas a grande maioria dos casos, o trabalho do cuidado é sempre jogado em cima da mulher. E aí vai ser mais uma sobrecarga de trabalho para a servidora pública aqui do município, não é? Mas enfim, esse ponto já também desmentido, vamos ver o próximo. Outra pergunta que chega aqui. Prefeito, a licença paternidade e a maternidade vai acabar? Claro que não, fake news das grandes, pelo contrário. A gente está aumentando a licença maternidade, que hoje no município é de 180 dias, como em todo canto, tá certo? Mas, artigo 105 do projeto de lei que a gente mandou para a Câmara Municipal, a servidora gestante será concedida licença por 210 dias, com a garantia de todos os vencimentos e vantagens integrais do cargo que exerça na data da sua concessão. Ou seja, a gente está dando a garantia aqui, na verdade, do Pronto, gente, ó, realmente isso aqui é um ponto benéfico, com algumas falhas até, tá? Mas benéfico. Esse aumento da licença maternidade é um direito que a gente devia ter conquistado já há muito tempo. Mas realmente eu acho que essa é a maquiagem que o prefeito está mandando no projeto para dizer que o projeto é bom, enquanto penaliza os servidores com um bocado de outros pontos, né? Mas só trazer um ponto aqui também que é muito problemático, né? Nesse projeto aqui de aumento da licença. Essa parte que ele diz no início do capítulo é realmente verdadeira, aumento para 210 dias. Só que o problema vem justamente aqui, já no parágrafo 2º, onde ele diz: a segurada que adotar ou obtiver guardas judiciais para fins de adoção, a licença maternidade será de 150 dias quando o adotado tiver até 1 ano de idade. Isso aqui é um problema muito grande. Ele está dizendo aqui que uma criança que é filha biológica de uma pessoa, ela vai ter uma licença maternidade de 210 dias para conviver com aquela criança, para ter um dia a dia ali com aquela criança recém-nascida. Só que quando é uma criança por adoção, ele reduz essa licença para 150 dias. São 60 dias a menos que uma nova mãe, vai ter de convivência com a criança, que vai ter, inclusive uma criança adotada que muitas vezes precisa ter muito mais atenção dos pais, precisa muito mais ser acompanhado por eles, precisa ser ambientada ali naquele novo lar familiar, conhecer as pessoas com quem ela vai ter relação, que tem inúmeros traumas justamente pelo fato de ter passado por um processo de abandono e estar por esse processo agora de adoção. Essa discriminação aqui também é ilegal, segundo o Supremo Tribunal Federal, e o prefeito traz isso aqui na letra da lei. O que é mais um absurdo, e aí digo mais uma vez voltado para as mulheres, né? Eu não quero entrar agora nesse ponto aqui, porque vai ser ponto de outros debates nossos, mas isso já mostra aqui qual que é o perfil dessa criaturinha aqui que a gente convive aqui em Mossoró. Eu só queria saber, inclusive, prefeito, o que é que você tem contra, por exemplo, crianças são adotadas, assim, porque isso não tem outra forma de se explicar. Vamos aqui seguir ver o que é que tem mais de maldade aqui nesse projeto. garantia aqui, na verdade, o aumento da licença maternidade. E para os pais? Para ninguém ficar dizendo que só tem para as mães, tá certo? Para os pais a gente vai ter também, porque no artigo 108 está dizendo o seguinte: pelo nascimento de filho, o pai servidor público municipal terá direito à licença paternidade de 30 dias consecutivos. Olha, está saindo de 8 para 30 dias consecutivos. O parágrafo 2º está dizendo o seguinte: se o filho for pessoa com deficiência, a licença paternidade será de 45 dias. Ou seja, o que está aqui no projeto de lei garante a ampliação de direitos e nunca a retirada de direitos. É o que está no projeto de lei. Projeto de lei, garantia de ampliação de direitos. Pessoal, só pra colocar uma coisa rápida aqui, tá? Ele trouxe aqui que teve gente que disse que ia acabar e tal. Isso aqui é mentira, viu? Ninguém falou disso, não. Pelo contrário, desde o início do projeto, todo mundo tá sempre falando de que esse é o único ponto positivo, assim. E como a gente já falou aqui, com alguns problemas, né? Apesar de ser positivo. Olha aí o que estavam dizendo aí em alguns grupos de WhatsApp. Olha a pergunta: a PL17 só permite atestado de até 3 dias? E se eu descer por 30 dias, não posso mais? Claro que pode. É uma coisa que ninguém quer, mas que você tem direito e continua tendo direito. Esse caso necessitar de 3 dias, de 6 meses, de 1 ano, está aqui garantido no artigo 89. Será concedida ao servidor licença por incapacidade temporária quando seu estado de saúde impossibilitar ou incapacitar para o exercício das atribuições, sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Agora, pessoal, se liga no artigo 90, porque o artigo 90 deixa muito claro isso, que não existe esse negócio de 3 dias, não. A concessão da licença por prazo superior, ou seja, garante superior a 3 dias no mês, tá certo? Terá que passar por uma junta. Essa junta, na verdade, garante a segurança jurídica do servidor. Você imagine um servidor que lá na frente necessite se aposentar por incapacidade, por invalidez de... Não, gente, então, vamos lá. Esse aqui é o ponto, inclusive, que tá dando o maior bafafá, né? Porque primeiro, para começar, esses dias aí que passou, o prefeito falou que teve um servidor, isso aqui a gente já falou aqui, mas ele falou que teve um servidor que tirou 465 dias de licença só esse ano, de 2023.
E olha que a gente está em 17 de junho, só se passaram 168 dias do ano até agora. Mas aqui é um absurdo que os servidores públicos do município tenham o direito de viver 3 dias a mais do que um trabalhador normal. Realmente isso aqui é um absurdo. Mas o problema aqui está no seguinte, é esse prazo. Na lei antiga, o prazo que o servidor tem nesse mesmo capítulo, como vocês podem ver aqui, é de 30 dias para passar justamente por uma junta médica em qualquer atestado superior a esse. Inclusive esse prazo se dava porque era isso que regia também, por exemplo, na CLT, no INSS. E após a reforma trabalhista do colega aqui do prefeito, Rogério Marinho, esse prazo no INSS reduziu para 15. Inclusive em toda empresa privada é assim, se você apresenta um atestado por mais de 15 dias, a gente já precisou disso algumas vezes trabalhando em empresas privadas cabulosas aqui da cidade, sabe que a gente tem que passar por uma junta, pedir licença e tal, que é uma dor de cabeça para o trabalhador. Isso sempre é uma dor de cabeça para o trabalhador. Não porque é um problema, mas é porque você tem que enfrentar uma burocracia mesmo estando doente. E aqui o prefeito é tão malvado que em vez de ele pegar os 15 dias que o amigo dele já colocou que é ruim, ele bota para 3 dias. Isso quer dizer que se você pega, por exemplo, um resfriado, alguma coisa assim, e tem um atestado médico de 3, 4 dias, agora você tem que passar por uma junta médica para provar que você pegou esse resfriado. Aí vamos lá, aqui no poder público. Se essa junta médica só tem tempo para te atender daqui a 15 dias, quando você já ficou bom do resfriado, e os médicos disseram, não, você não está gripado não, que atestado é esse de gripe? Se você já passou 15 dias do dia da gripe, você não está mais gripado. Sabe o que é que acontece? Você leva a falta injustificada. É descontado do seu salário, porque o prefeito quer criar uma aberração que não existe em canto nenhum de qualquer trabalhador que adoece, e a gente é gente, não é máquina, como eles pensam. Inclusive o prefeito, eu acredito que adoece também. Qualquer trabalhador que adoeça por mais de 3 dias tem que provar para uma junta médica que realmente estava doente. Isso aqui é um absurdo. Realmente, se a gente for seguisse pelo menos o que a reforma trabalhista trouxe, que é esse período de 15 dias, já é uma retirada de direito, porque hoje no regime jurídico dos servidores é de 30 dias. Mas ele é tão malvado do que o colega dele que está reduzindo para 3. E esse é o problema do debate que a gente está fazendo aqui. Inclusive mais, nesse debate aqui de atestado médico, esses dias ele expôs um servidor que apresentou atestado médico e no mesmo dia que ele apresentou atestado médico por dor na coluna, estava num ato defendendo seus direitos porque ele era um dirigente sindical. O prefeito entregou aos blogs ou à prefeitura, né? Não sei se foi ele pessoalmente, mas raivoso do jeito que ele está aqui nesse processo, entregou a blogs aliados do município um documento pessoal de um trabalhador do município, de um servidor público. Isso, inclusive, é mais uma ação criminosa aqui desse rapaz, né? Que tá também fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos ver o que é que mais que ele tem para dizer disso. Que não pode pegar um atestado da pessoa e expor assim e tal. Exatamente, mas é exatamente isso. Desde que a gente aprovou no nosso texto constitucional uma lei geral de proteção de dados, nenhum trabalhador da rede pública ou privada pode pegar um documento seu, principalmente um atestado de saúde, porque pode te expor de diversas formas, e publicizar em canto nenhum não, ou disponibilizar para as pessoas que vão publicizar. Isso é um documento extremamente restrito, pessoal seu, e um direito do servidor. Isso é importante falar se você trabalha numa iniciativa pública ou privada. Se você apresenta um atestado médico por qualquer motivo, você tem direito de não ir para o trabalho, você está apresentando um atestado médico para o trabalho. Agora, se você vai para o supermercado, se você vai para o cinema, se você vai jogar bola, isso não é um problema da empresa. O médico te deu um atestado para você apresentar na empresa falando que você não poderia ir trabalhar. Se o prefeito está com problema com isso, quem ele deveria cobrar e quem ele está dizendo que está fazendo isso é os médicos de Mossoró. Ele está dizendo que os médicos de Mossoró estão participando de um crime que é falsificar atestado. Então é interessante levar isso em consideração. É isso que o prefeito está apontando aqui, está chamando de criminoso os servidores públicos que têm precárias condições de trabalho e alguns direitos que ele quer tirar, e os médicos do município também, porque é isso que ele está dando a entender aqui. Vale salientar também que esses blogs criminosos aí que circulam o prefeito, eles têm um orçamento aqui no município de 1,5 milhão, viu? É um dinheirinho bom que eles têm aí para gastar por ano, esse valor, para fazer esse tipo de ação criminosa aqui. Validez de alguma forma, então vai estar lá no seu assentamento funcional, na sua ficha funcional, mostrando todo o seu histórico que ele teve a necessidade de passar por isso. Mas prefeito, e se a junta não receber, se não der tempo, se tem muita gente na fila, e se eu não conseguir entregar o documento na junta, o que acontece? Preste atenção, porque a lei também fala disso. Caso o servidor não possa, por sua própria condição de saúde, se dirigir à junta
esta deverá diligenciar no sentido de ir até o pericial, ou seja, você não vai... Gente, esperem que isso aqui é uma cachorrada, viu? Quantas vezes, Caboclos, a agente comunitária de saúde veio aqui na sua casa? Nenhuma. Lá na minha casa também, acho que faz alguns anos, viu, que ela não vem. E assim, não é culpa 100% do agente, não. É condições de trabalho mesmo, assim, que a prefeitura não disponibiliza. Até porque a agente de saúde é quase minha vizinha. 3 casas depois ela mora lá. Ela vai lá em casa porque a gente conversa, bebe um café junto e tal. Mas na função, no trabalho, a prefeitura não está garantindo isso aqui há muito tempo para esse agente de saúde ter essa função de fazer isso. Imagina os médicos de uma junta biopsicossocial. É esse cara que vai garantir que sei lá, uns 5, 6 agentes de saúde a gente deve ter no mínimo uma centena aqui. E uns 5 ou 6 vão conseguir em todos a casa dos servidores públicos se não puderem ir em 3 dias de atestado. Mas, enfim, né? Se ele está dizendo que vai, a gente finge que acredita nele. Vamos continuar vendo aqui isso aqui. Garantia de direito, isso é da segurança jurídica para o servidor, isso é da garantia que o servidor se regulariza, para que depois, futuramente, nenhum órgão de controle venha tirar esse benefício de aposentadoria do nosso servidor e muito menos retirar salário do servidor. A garantia está na lei. Olha aí, pessoal, já falando de saúde, olha aqui mais uma pergunta que é muito importante responder. Recebi no grupo do WhatsApp que esse pai adoecer, ele tem mais direito de sair do trabalho para cuidar dele, é verdade? Claro que não. Inclusive, o artigo 95 do projeto de lei da Câmara Municipal vai muito além. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de saúde do cônjuge, do companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta, do enteado, do dependente, ou seja, todo mundo da sua família que necessite de você em um momento de saúde, você vai ter o direito. Inclusive, no próprio artigo 95 está falando que a licença, que essa licença que o servidor faz direito, inclui as suas prorrogações por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração integral do servidor. Ou seja, o que estão dizendo por aí, que isso aqui vai acabar, que nenhum familiar mais pode adoecer, isso é completamente mentira. Terrorismo para tentar, infelizmente, enganar o nosso servidor. E tem mais... Terrorismo é foda, mas é terror mesmo que está acontecendo aqui. Mas vamos lá ver como é que é hoje, no artigo lá 95, né? Aqui diz justamente isso, da licença por motivo de doença em pessoa da família. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença, cônjuge, essa parente, aderente, essas coisas tudinha, né? Aí, o interessante que ele esqueceu de citar aqui é que a licença hoje é concedida sem prejuízo da remuneração ao servidor por 90 dias para cuidar se seu filho ficar doente, uma doença grave que precisa de muito tempo de cuidado, um pai ou uma mãe já idoso que você tem que acompanhar e você é servidor do município, você tem direito a 90 dias de licença para acompanhar essa pessoa da sua família, ter um mínimo de dignidade ali para tratar dessa doença que ela vai ter, e pode ser prorrogado por até mais 90, mediante já parecer de uma junta médica, que ele está dizendo aqui que essa junta nunca existiu em Mossoró, mas está aqui na lei desde 2008, essa lei é de 2008. E aí o servidor faz jus a 80% aqui, né, da remuneração se ele pedir essa prorrogação. Já aqui na lei do prefeito, no artigo 95, no seu parágrafo 2º, já diz o seguinte: a licença que trata o capítulo, incluídas as progressões, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. A primeira condição, por até 70 dias, consecutivos ou não, ou seja, você pode tirar esses 60 dias de uma vez, ou 30 e 30, mantida a remuneração do servidor. Só que a maldade que ele escondeu no vídeo é que já no inciso 2º, ele diz que por até 90 dias, consecutivos ou não, sem R$1. Ou seja, se o seu filho ficar doente, se seu pai ficar doente, se sua companheira ou companheiro ficar doente e precisar uma doença grave, precisar que você tenha uma maior atenção de lá, o prefeito deixa até você ir cuidar dele por 90 dias, mas sem R$1 no bolso, durante esses 3 meses, para comprar medicamento, para ir em médico, para pagar consulta hospitalar. Isso aqui é uma maldade com o servidor público, que vai perder também esse direito. Já aqui no parágrafo 4º, inclusive, diz o seguinte: a soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações concedidas em um mesmo período de 12 meses, ou seja, em um ano, observado o parágrafo 3º, que é esse do início dos 12 meses, né? Não poderá ultrapassar os limites estabelecidos no inciso 1 e 2, ou seja, esse limite de 60 dias com remuneração e não de 90. Se qualquer pessoa da sua família passar de 90 dias doente e você não quiser ir cuidar dele sem R$1 no bolso, depois disso você não pode mais ir cuidar também não. Ou você volta para o seu serviço e deixa lá a pessoa míngua abandonada, ou você perde desoneração do cargo para ir cuidar da sua pessoa. Isso aqui é uma bondade do prefeito. Isso aqui para mim está mais parecendo um carrasco mesmo. Mas vamos ver como é que ele continua mentindo aqui. E tem mais aqui, prefeito, se eu for para um novo cargo, tem uma readaptação, uma
nova função, vou ter diminuição de salário, vou ser prejudicado? Não. O que garante é o artigo 29, que está aqui, na Lei 029. A readaptação temporária ou definitiva não acarretará redução da remuneração do servidor, em caso de diferença entre a remuneração percebida pelo cargo de origem e o cargo para o qual foi readaptado. Isso aqui é uma questão técnica, e somente técnica, para dar segurança jurídica ao servidor. A lei é clara, a lei é objetiva, não traz redução de salário para o servidor que entrar na readaptação e nem aqueles que estão na readaptação. Tá na lei. Olha... Tá, gente, dizer só uma coisa aqui, tá? Essa parte que ele leu aqui, eu não sei se é por confusão ou não da cabecinha dele, ele leu o que é hoje. O que ele está propondo na lei é diferente, tá? Ele está propondo, inclusive, que o cargo do servidor mude. Ou seja, se você passa, por exemplo, no próximo concurso público que vai ter aqui em Mossoró, para o cargo de professor, e aí você passou 10 anos sendo professor nas escolas aqui do município e, enfim, teve problema, por exemplo, com suas cordas vocais, desenvolveu um calo vocal e não pode mais dar aula. Você, como servidor público, tem direito a uma mudança na sua função atualmente. Você pode, por exemplo, sair de professor para ir trabalhar na biblioteca, para ir trabalhar na coordenação da escola, para ir trabalhar em outro espaço da sua área, garantindo sua remuneração, só que de acordo ali com a sua limitação de doença ou alguma coisa que tenha acontecido. A lei do prefeito, ele diz que a readaptação é um provimento do servidor em cargo diverso, ele pode te mudar de cargo, ou seja, o que é que isso quer dizer? Que se você passou para um cargo que é da área da educação, o professor pode te botar na Secretaria de Meio Ambiente, num cargo que seja também de nível superior e tal, inclusive num cargo que o salário seja menor, e ele coloca isso aqui na lei, num cargo que o salário seja menor, e para compensar o salário que você tinha, porque não pode ser diferente, ele vai colocar um adicional especial aí que ele está chamando na lei para o salário ficar igual. Qual que é o problema disso? O problema é que, lembra essa ruma de licença que a gente falou anteriormente? Quando um servidor entra numa licença dessa, ele perde todos esses adicionais, ele fica com base só no seu salário base, no salário de cálculo. Isso quer dizer justamente que quando o servidor precisar adoecer, ou tiver uma licença prêmio, ou tiver qualquer coisa que seja um direito seu, ele vai ter uma redução de salário ainda maior do que justamente é o seu salário base pro cargo que ele passou no concurso público, que ele tomou posse e vinha exercendo até então. Isso aqui, pelo amor de Deus, viu? Nem para ler a lei que ele mandou aqui o menino tá seguindo mais. Uma pergunta que é muito interessante, eu agradeço aqui a pergunta, certo? Por que você foi mexer nisso, homem? Era necessário? Dá a entender que prejudica o servidor. Infelizmente, levaram pelo lado político, dizendo que prejudicar o servidor, algo que é extremamente positivo para o servidor. É ampliação de direitos. O direito está garantido, está na lei. Mas olha aqui, era necessário sim, porque tinha direitos que antes estavam na Lei Geral dos Servidores, que eram para serem pagos pelo Previ. Com o advento da reforma da Previdência, esses direitos não podiam mais ser pagos com o Instituto de Previdência. A gente tem que colocar aqui na lei para garantir para o servidor que o município vai pagar. Eu tô falando... Gente, só um ponto aqui, ninguém tá questionando essas partes aqui que ele tá citando não, viu? Inclusive, assim, não era necessário, tá? Não era necessário, até porque foi uma pergunta até que eu escutei esses dias aí de um pessoal, né? Ele tá dizendo em todo canto que isso aqui é a mil maravilha pro servidor. E os servidores do município tudo estão dizendo que não querem isso. E como é que pode um homem tão bom, do coração tão bom, que quer empurrar a goela abaixo a bondade pros servidores que estão dizendo que não quer? Como é que pode? Só ele que tá dizendo que é bom, e ele tá dizendo que é bom e quer porque quer que seja bom. Se tá tendo um problema tão grande assim, por que ele não se nega a fazer essa bondade? Ele é agora o próprio Papai Noel, que não pode se negar a fazer uma bondade que a pessoa não queira. Mas vamos ver aqui o que mais. Eu tô falando do artigo 66, salário e família, que é importantíssimo para o servidor que tem filhos. Tá garantido, tá na lei agora. Isso dá segurança jurídica para o servidor. Então aqui é uma lei muito benéfica para o servidor moçoroense. E tem muito mais coisa boa que esconder de você, que não disseram. Pois eu vou dizer agora. Você sabia que quando eu cheguei no município de Mossoró, o servidor efetivo, para assumir um cargo de direção de chefia, ele tinha que optar entre um salário ou o seu salário de origem? Pois é, eu coloquei um projeto de lei para a Câmara Municipal garantindo que o servidor efetivo assumir um cargo de direção de chefia no município de Mossoró, ele vai ter direito a 100% do valor desse cargo, mais a sua remuneração de servidor efetivo. Isso faz com que mais servidores participem ativamente de cargos de direção, de chefia, de assessoramento. Então isso é fundamental para valorizar o nosso servidor. Mas tem mais. Você sabe... Gente, vamos aqui, né? Isso aqui é bom entre aspas, né? Porque é o seguinte, o que ele está dizendo aqui é que antes os servidores do município, quando iam ocupar um cargo de direção, em comissão, que pode ser tanto ocupado por um servidor como por uma pessoa que não é servidor, é livre escolha do prefeito. Esse servidor que ia ocupar esse cargo de comissão, ele tinha que optar, por exemplo, se ele fosse um professor e fosse ocupar um cargo de coordenação. Ele tinha que optar entre o salário de ser professor ou entre o salário da coordenação.
O que ele está fazendo hoje é que o servidor pode juntar esses dois salários. Só que assim, tem alguns pequenos problemas nisso assim. O primeiro, sabe qual que é? É que nessa gestão aqui que ele está dizendo que defende tanto servidor, quase não tem servidor em cargo de comissão não, viu? Quase não tem nenhum, eu acho que não chega a 1%. E mais, para piorar, né? No meio desse debate todo aqui de lei, do que é que ia ser aprovado, do que é que não ia ser aprovado, o prefeito mandou 6 projetos de lei lá para a Câmara Municipal aqui de Mossoró, né? No meio desses projetos, tinha um que inclusive aumentava o número de cargos em comissão do município e aumentava até o salário de algum deles. Deixa eu só achar aqui para vocês, pra vocês terem uma ideia do que foi que aconteceu no último período. Pronto, esse projeto, ele aumentou, por exemplo, no início da gestão, que ele já tinha aumentado de 682 cargos em comissão para 807 cargos. E o pior, ele está falando aqui de servidor público eles ganham função gratificada. Desses aumentos, nenhuma foi dessas funções gratificadas, que em 2021 eram 12 para função gratificada 1, 26 para função gratificada 2 e 6 para função gratificada 3. Hoje é mesma coisa, 12, 26 e 6. A diferença é que os outros cargos em comissão, que não são necessariamente de servidores, eles somados tiveram um aumento no salário mensal, no que o município gasta mensal com salário, de R$ 448.450 para cargos em comissão. Isso é de salário, quase R$500 mil por mês. Isso aqui ele também acabou esquecendo de falar no vídeo, né? Esse aumento, inclusive, o prefeito está desde o início da sua gestão dizendo que vai abrir concurso público para o município, mas pelo visto ele só abriu concurso aqui, nada republicano para comissionado, viu? Porque até agora não vi nada de gente que realmente estuda, que está querendo servir a população moçoroense, ser um servidor público, mas muita gente que inclusive agora o prefeito precisou que parasse no seu horário de trabalho na sexta-feira de manhã para gravar videozinho defendendo ele, que ganha esses cargos aqui em comissão, o que servidor público não precisa fazer. Isso aqui ele aumentou um bocado, viu? Quase 200 aqui para fazer esse... Vamos ver aqui se ele tem mais alguma coisa aqui para, enfim, mentir ou distorcer no meio desse projeto, né? Mas você sabia que eu também estou colocando aqui no PR17, no artigo 82, dando a oportunidade de gratificar servidor efetivo que trabalha em comissões, que trabalha em comissões de ética, de controle externo, que trabalha em grupos de trabalho, em comissões para organizar uma série de situações do município, valorizando o nosso servidor efetivo? Pois escondendo de você, porque isso é muito positivo. Uma série de benefícios para o servidor efetivo do município. Vocês viram, né? A série de benefícios que teve até agora. Mossoró. Essa é a verdade. Está garantido, está na lei. Isso é fundamental para que a gente possa aprovar e valorizar mais ainda o servidor do nosso município. Então compartilhe a verdade, porque está garantido, está na lei. Olha, nós chamamos aqui servidores de várias secretarias, né, para a gente conversar diretamente, olhando no olho e respondendo todo tipo de pergunta, todo tipo de questionamento dos servidores. Né? Gente, ó, só um ponto aqui. Ele tá falando aqui que teve esse chamamento aqui para os servidores. Eu vou trazer duas curiosidades aqui para vocês, né? A primeira é que essa reunião que ele disse aqui com 70 servidores e tal, não sei o que, a grande maioria desses servidores eram cargos comissionados da prefeitura, alguns terceirizados, de empresas terceirizadas que são, que a gente chama mais popularmente de babão do prefeito, né, que tava lá junto, para aplaudir essa ceninha que ele faz aqui quando ele quer distorcer alguma coisa, né. Mas o pior de tudo isso é que no dia seguinte, depois que ele teve essa reunião com 70 servidores que eram ou comissionados, um ou outro efetivo ali que gosta dele, e um bocado de terceirizado, no dia seguinte, os servidores efetivos do município ocuparam a prefeitura da cidade e ficaram lá na porta esperando para ter uma reunião com ele. E a desculpa dele é que disse que a comissão que os sindicatos apresentaram, que os servidores públicos do município apresentaram, era grande demais, de 10 pessoas. Com um assessor jurídico e um assessor de comunicação, ou seja, 12 pessoas. A sala que no dia anterior tinha recebido 70, para o prefeito já não cabia mais 12. Com um agravante. Ele, quando estava lá escondido, com medo dos servidores, embaixo de uma mesa lá dentro do palácio, trancado as portas, com a chave de fenda, ridículo, eles trancaram a porta com a chave de fenda, que eu acho que eles perderam a cabeça junto com a chave da porta. Quando eles fizeram isso, o prefeito estava escondido debaixo de uma mesa lá e tuitando, usando o celular dele para tuitar, dizendo que estava esperando os servidores que estavam literalmente na porta, gente. O prefeito foi para as redes sociais dele dizer, 3 e pouco da tarde, estou aqui esperando os sindicatos
pra ter uma conversa e os sindicatos estavam na porta, literalmente na porta, e o cara tá dizendo um negócio desse aqui agora. Mas vamos ver o que mais tem por aqui. É muito importante que eu já disse aqui, que eu vou repetir. Vou diretamente conversar em cada unidade com mais servidores, tá certo? Mas nós chamamos também o sindicato pra cá, mandamos ofício para os sindicatos, convidando para reuniões aqui. Sim, é o quê? Pense, vai só, ele vai onde sabe que tem os dele, assim, não, qual foi esses 800 e pouco cargos aqui, onde foi que a gente indicou o comissionado, que eu vou lá conversar com eles, ele vai saber isso aqui. Esse negócio do ofício aqui é uma palhaçada também, viu? Nesse mesmo dia que eu falei que os servidores ocuparam e tiveram lá na prefeitura, os servidores chegaram lá pedindo uma reunião de 10 e pouco da manhã, gente, 10 e pouco da manhã. O prefeito falou essa besteira aqui que ele disse, né, que ia receber os sindicatos, os servidores, só que com um ponto, ele queria escolher quem o sindicato ia indicar para estar na reunião, vetou inclusive aquele rapaz que a gente tinha falado mais cedo do atestado, disse que ele não podia estar na reunião, e vetou uma dirigente sindical que também é vereadora aqui do município, que é a vereadora Marleide, porque ele acha que ele pode escolher quem que representa o sindicato, sendo que a categoria escolheu essas pessoas para representar eles. E aí, depois de receber essa pressão, depois de ter dito quem podia ou não receber, isso de mais ou menos meio-dia, depois os servidores já estão lá quase 2 horas, ele mandou um ofício pro sindicato convidando eles para reunião. Os caras estavam lá na porta, era só ele abrir a porta que os caras iam para reunião. Mas ele foi mandar um ofício para fazer esse tipo de coisa aqui que ele gosta de fazer, oi. Reuniões aqui. E também tivemos a oportunidade de fazer uma grande coletiva de imprensa, aí aberta para todo mundo fazer pergunta, questionamento, porque a gente está falando aqui sobre o projeto de lei. Essa hora a gente sempre lembra, né, qual é a imprensa aqui? Só o Mossoró do Hoje em Dia, o Mossoró que noticiava coisas. É essa imprensa que ele deve ter chamado para conversar. PL 17 está lá na Câmara Municipal de Mossoró, de forma transparente, de forma aberta, de forma que todo mundo consiga dialogar e entender o que está aqui. Não teve um diálogo até agora, viu? Ele só mandou pra lá e quer empurrar a goela abaixo, mas... Explicar para toda a população moçoroense. Distorceu aqui, né? Confundiu mais do que explicou, não mostrou muita coisa. Eu só queria terminar, gente, com um ponto assim, né? Esse cara aqui, ele é prefeito do 2º maior município do estado do Rio Grande do Norte. E a saída que ele achou agora é pra dizer que o que os servidores estão fazendo pra defender os seus direitos que eles conquistaram durante muito tempo, inclusive num governo oligárquico, que muita gente achava que era pior do que isso, mas esse aqui tá se mostrando pior. Ele tá dizendo que o que os servidores estão fazendo é politicagem. Para começar, esse cara aqui é prefeito de um grande município. Ele não consegue fazer isso sem fazer política, não. Ele criminalizar os servidores que estão fazendo política com P maiúsculo, que é essa política de estar defendendo seus direitos, de estar conseguindo organizar a sua categoria, de estar fazendo isso, é um desserviço para a atividade política. É um desserviço para a gente, inclusive, que vem de classes sociais mais baixas ou faz parte de grupos minoritários na sociedade, precisa se organizar de forma coletiva para defender as suas lutas. O que ele está fazendo aqui é criminalizar esse tipo de organização, enquanto ele se dá bem justamente com esse tipo de politicagem, porque isso que ele está fazendo aqui, usando a estrutura do município, a máquina, o poderio que o município tem contra um grupo pequeno de trabalhadores que são frágeis em relação a essa relação de poder. Isso aqui é a politicagem das mais cebosas que tem. E não criminalizar o que os servidores estão fazendo, que é política com P maiúsculo, de fazer realmente lutar pelos seus direitos, de tentar ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que realmente sirva para a população e não para a gente que acha que é dono do poder público, que é dono do município, que é dono de alguma coisa que é do coletivo, que é público. Então é isso, eu cansei desse cara aqui também. A gente se vê aí nos próximos mentiras que a gente tiver de fazer dele ou de qualquer outro absurdo que a gente vê na cidade. O que não falta, né? Aqui a gente não falta nem aqui, nem no estado, nem como a gente tá no Brasil também, uma coisa que a gente não morre de tédio. Só mais uma coisa, um salve para a luta dos servidores públicos. Eu espero que todos vocês tenham excelentes condições de trabalho, que sejam bem remunerados, até porque os serviços públicos funcionam principalmente quando os servidores são valorizados. A gente tem que andar em muita coisa ainda nos serviços públicos, mas não é retirando direito, nem atacando os servidores ou o serviço público, que isso vai mudar de alguma forma. É isso, até a próxima.